Diga glória a Jesus. Efésios capítulo 5. Aleluias. Louvado seja Deus. Jesus está aqui. O Senhor já operou, vai operar agora pela palavra de Deus. Aleluias. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Qual o versículo agora? Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Fala para o outro lado assim, tudo manifesta. Glória a Jesus. Tudo manifesta. Se você está fazendo alguma coisa errada e não consertou, a luz tudo manifesta. Diga glória a Jesus. Se você está aprontando alguma, a luz tudo manifesta. Fala para nós assim, tudo. Glória a Jesus. É muito bom esse microfone sem fio aqui. Diga glória a Jesus. Versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes. Olha para o irmão do lado, vê se ele está bem acordado assim. Desperta tu que dormes. Se você está vivendo uma vida sem Deus, desperte. Porque viver sem Deus não é vida, é ficar entregue ao maligno, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, desperta, fala para nós assim de novo, desperta. Levanta-te dentre os mortos, quem não vive com Jesus está morto. E Cristo te esclarecerá. Você está em dúvida, desnorteado, não sabe o que fazer? Cristo te esclarecerá. Isso não é só para quem não é crente, é para quem tem cada crente perdido por aí. Fala assim, misericórdia. Cristo te esclarecerá. Fala isso para o irmão do lado. Cristo te esclarecerá. Irmãos, o Senhor responde às nossas indagações. Ainda que seja com não me fales mais neste negócio, como diz em Deuteronômio, diga glória a Jesus, mas Ele responde, o Senhor nos esclarece. Versículo 15, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo quer dizer, aproveitando muito bem cada oportunidade, porque o tempo é curto. E o versículo continua, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tem gente dormindo. Jesus amado, olha para o irmão e diz assim, acorda. Entendei qual seja a vontade do Senhor. Fala para nós assim, entenda. Diga glória a Jesus.
Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, tem crente que é muito engraçadinho, sabe? Pastor, eu bebo porque a Bíblia só diz que não é para embriagar. Mas leia o versículo inteiro, por favor. Enchei-vos do Espírito Santo, quer dizer, larga do vinho, faz favor. Encha-se do Espírito. Fica com o versículo inteiro. Fala assim, encha-se do Espírito Santo. Que se você estiver cheio, você não pensa nesse tipo de coisa. Diga glória a Jesus. O Senhor já está falando aqui. Versículo 19. Olha como o Senhor fala antes de começar o culto. A irmã Olinda veio e leu o versículo 19. Diga glória a Jesus. Vamos ler juntos então. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. O Senhor está desfazendo obras das trevas. O Senhor está desfazendo obras malignas, obras de inveja, obras de doença, obras de furto. O Senhor está desfazendo obras de violência. Meu Deus, quebra em nome de Jesus. Quebra. Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Meu Deus, quebra toda obra maligna. Liberta vidas agora em nome de Jesus. O Senhor mostra pessoas que estão incomodadas no culto, estão com vontade de sair. Isso é obra das trevas na tua vida. O Senhor quer te libertar agora. Em nome de Jesus Cristo, essa cadeia que está prendendo essa pessoa, que se quebre agora, agora e definitivamente, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E quebrou mesmo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Efésios 5:1, vamos ler de novo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, o capítulo 5 de Efésios é capítulo para a vida prática, para o dia a dia. A carta aos Efésios, até o capítulo 3, é de altíssima indagação espiritual, altíssima inquirição espiritual, assuntos elevadíssimos. Mas a partir do capítulo 4 começa assuntos para a vida prática. Imitadores de Deus quer dizer, no seu dia a dia, você precisa fazer aquilo que Deus faz, da forma com que Deus faz, com a intenção, com o espírito que Deus faz. E o versículo diz assim, como filhos amados. Irmãos, em João 8, Jesus falou aos fariseus, vós quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E eles disseram assim, nós temos por pai Abraão. Jesus disse, Abraão não praticou estas obras que vós praticais. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos, porque ele foi homicida desde o princípio. Misericórdia, o texto continua. Irmãos, nós aprendemos e nós recebemos muita coisa por filiação. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado, quando alguém recebe Jesus, este alguém nasce de novo. Não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais. 1 Pedro 1, quer dizer isso que a gente recebe por tradição, essas coisas que vêm de família. Mau gênio, mau humor, vingança, tem gente vingativa aqui dentro, nesta hora. Diga glória a Jesus. Nós estamos falando para os marcianos. Diga glória a Deus. O Senhor quer libertar. Muita coisa que se aprende por tradição, por genealogia, por hereditariedade. Meu amado, sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas tem gente que está dentro da igreja faz 20 anos. Ele é assim, é porque o pai dele é assim. Quem que é teu pai? Pergunta, irmão, assim, quem que é teu pai?
Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. E Deus não é assim. Fala, Deus não é assim. Ontem estávamos falando em italiano, né? Tem gente que é grosso, estúpida. É porque ele é italiano. Faz favor. Fala assim, faz favor. Deus não é italiano não, viu? Nem brasileiro, graças a Deus. Deus é Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Meu amado, quem nasce de novo faz as obras de Deus. O filho imita o pai, e se você é filho de Deus, você faz as obras de seu pai, as obras do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e como que Deus é? Deus é santo. 1 Pedro 1,16, sede santos como o Senhor, vós Deus sou santo. Deus é verdadeiro. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu amado, quem mente não vai para o céu. Leia Apocalipse 21:8. Diga glória a Jesus. Pare de mentir. Fala assim, pare de mentir. Irmãos, tem gente que tem mentiras habituais. Ele está acostumado a falar coisas que são mentira. Meu amado, para o Senhor arrancar isso de você, Ele vai ter que te quebrar. Porque a mentira está grudada em você, está impregnada. Mas Jesus vai tirar. Ele se assentará, irmãos, Malaquias 3:1. Para que esperais vós o dia do Senhor? Porque será como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. A outra tradução diz o sabão dos lavandeiros. Jesus vai te limpar, viu? Fala para nós assim, Jesus vai te limpar. Irmãos, tem crente que já está dentro das igrejas faz um tempão e sofre porque não aprende. É porque o Senhor Jesus quer te limpar e você não colabora. Diga glória a Jesus. Eu tenho criança pequena e quando você quer fazer precisa fazer uma coisa que a criança não quer, mas é um berreiro, uma esperneação, um escândalo. Eu fico pensando no meu vizinho lá, Jesus de Nazaré. O que ele deve pensar? Diga glória a Deus. Mas tem crente que é assim. O Senhor vai fazer a coisa, você esperneia, mas o Senhor vai fazer. Então, irmãos, diga glória a Jesus. Deus é verdadeiro, Deus é imutável. Mas imutável no bom sentido. Malaquias 3:6, eu, o Senhor Jeová, não mudo. Deus não muda porque Ele é perfeito. Irmãos, e tem gente que é imutável mesmo, é teimoso que nem uma mula, não muda de jeito nenhum. Não é nesse sentido. Diga glória a Jesus. Você tem que mudar. Fala para nós assim, você tem que mudar. Uma coisa que o Senhor nos falou uma segunda-feira dessas para trás. Não existe limite do quanto nós podemos ser transformados pelo Senhor. Mas eu sou crente faz um tempinho. Diga glória a Jesus. E o que eu observei muita coisa nesta jornada é pessoas que estão dentro das igrejas e que deixaram se transformar pelo Senhor até um certo ponto. A partir dali, elas não se deixaram mais transformar. Elas achavam que já estavam muito boas, que estavam muito perfeitas, muito maravilhosas, não se deixaram transformar e viraram pessoas esquisitas. Por um lado, elas são crentes, e por outro lado, elas são muito esquisitas. Sabe por quê? Por soberba, porque não se deixou trabalhar. Meu amado irmão, por todos os dias que nós estivermos nessa terra, nós temos que ser transformados. Diga glória a Jesus. Tem gente que senta nesse banquinho que está sentado aí, que é novo, graças a Deus. Diga glória a Jesus. E senta e fica olhando para o pastor com a cara assim. Isso eu já sei. Sabe? Tá bom. E você é assim? Pergunta para você, se é assim? Uma coisa que você sabe e outra coisa que você é. Então tem que ser transformado. Diga glória a Jesus.
Meu amado, Deus é amor. 1 João 4, nós estamos falando de ser de imitadores de Deus. Então como que Deus é? Deus é longânimo. Salmo 145, 8. Piedoso e benigno, Senhor, longânimo de grande misericórdia. Deus é longânimo. Diga glória a Jesus. Se tem alguém aqui que é pavio curto, Jesus vai acabar com o teu pavio. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Meu amado, gente muito impaciente. O Senhor Jeová põe na cama. Como que chama doente que está no hospital mesmo? Paciente. Pois é. Quem não é paciente na boa, vai para o hospital para virar paciente. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que se não sai do jeito que ele está querendo, fica grosso, estúpido, fica chutando tudo, fica falando besteira. Tem gente dentro da igreja que tem ataque de carne, que começa a blasfemar, que começa a falar besteira. A hora que você tiver um câncer, fazer quimioterapia, perder os cabelos, daí vai ficar humildezinho pedindo oração. Fazem misericórdia. O câncer acaba com a carne. Pois é, então é bom para os carnudos, né? Fazem misericórdia. Meu amado, o Senhor está falando conosco hoje. Nós temos que ser transformados, imitadores de Deus. Irmãos, Deus é bom para todos. Salmo 145, 9. Bom até para o seu vizinho chato. Diga glória a Jesus. Tem crente que tem vizinho chato e que fica assim, interiormente, com aquele pensamentozinho ruim assim. É bem que podia furar o pneu dele. Fala assim, misericórdia. Isso é coisa de macumbeiro, viu? Diga glória a Jesus. O Senhor é bom para todos. O Senhor quer abençoar todos. Se Deus é assim, nós temos que ser assim também. Deus é bom até para os ingratos e maus, como diz Mateus 5,45. Deus é generoso. Diga glória a Jesus. Deus é participativo. Tem gente que acha que Deus está isolado no céu. Não. Isaías 47,15. Aliás, Isaías 57,15. Assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, mas também habito com o contrito, para vivificar o coração dos abatidos. Diga glória a Jesus. O Senhor participa, sofredor de grande misericórdia, como diz o Salmo 145, quer dizer, onde tem alguém sofrendo, o Senhor está ali, e o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8. Diga glória a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. Então, irmãos, no nosso dia a dia nós precisamos manifestar o fruto do Espírito Santo, como diz Gálatas 5:22. E diz ali, irmãos, como filhos amados. Já foi pregado aqui esses dias atrás, 1 Pedro 2,3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Meu amado, você tem que provar, experimentar do amor de Deus. O teu coração tem que ser cheio do amor de Deus. Você tem que suprir as tuas carências em Deus. Diga glória a Jesus. Só o Senhor que pode suprir o teu ser. Quando você tem um relacionamento significativo com Deus, quando você busca o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas na tua vida são bem encaminhadas. Salmo 84, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E o Salmo continua, o qual passando pelo vale árido faz dele uma bênção, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Quer dizer, quem tem o coração reto diante do Senhor, quem busca o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas são bem encaminhadas na sua vida. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem muitas pessoas desequilibradas emocionalmente, inclusive dentro das igrejas, gente desequilibrada, gente descompensada. Fala-nos em misericórdia. A hora que você se derramar perante o Senhor e o Senhor te encher,
você vai se tornar uma pessoa normal. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Filipenses 4:5. Diga glória a Jesus. Equidade quer dizer equilíbrio, justiça, verdade, toda a virtude de Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Diga glória a Jesus. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Repita comigo: eu vivo para servir. Fala para nós assim: servir. A finalidade de estarmos aqui nesta terra é para servirmos ao Senhor, servindo o próximo. Quer dizer, sem egoísmo, sem ficar pensando só em si. É este amor que o Senhor quer que nós tenhamos. Amor doador, sacrificial, generoso. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15. Diga glória a Jesus. Versículo 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Prostituição e impureza. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui significa que o Senhor quer nos dar sentimentos santos, santíssimos. E agora você precisa prestar mais atenção. Fala assim, mais atenção. Irmãos, na jornada com o Senhor já me ensinou várias coisas. Uma das coisas, o Senhor me permitiu conhecer um pouco do amor de Deus. Eu digo um pouco porque é incomensurável. Acima de todo entendimento, como diz em Efésios 3. Diga glória a Jesus. Irmãos, o amor de Deus é intenso, apaixonado e absolutamente puro. Irmãos, a sensualidade é obra da carne. Sensualidade, lascívia, todo sentimento sexual decaído. Irmãos, é impossível alguém naturalmente ter uma sexualidade equilibrada. É impossível. Porque no aspecto da carne, questão de sexo é mais ligado ainda, é mais decaído, é mais depravado ainda. Naturalmente, é impossível alguém ter equilíbrio sexual. Só o Senhor que concede isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, e mesmo o amor conjugal sexual em Deus é diferente. Tem gente que vai para o casamento com sentimentos de lascívia e acha que casamento é permissão de Deus, porta aberta para a lascívia. Não! Fala para nós assim, não! Irmãos, a palavra do Senhor ensina sentimentos ardentes, longe do paganismo romano que proibia até o casamento. Aliás, 1 Timóteo 4 fala que proibir casamento é uma das manifestações do diabo, doutrina de demônios, como diz lá. Irmãos, o amor conjugal, sexual em Deus é intenso, apaixonado e completamente puro. Fala assim, puro. Irmãos, tem gente que não consegue aprender isso e o Senhor quer abrir a tua cabeça hoje. Fala assim, o Senhor quer abrir a tua cabeça. Irmãos, tem gente casado que acha assim, puro. Então eu não chego nem perto do meu marido. Mas você é desequilibrado, meu filho, minha filha. Diga glória a Jesus. E fala assim, Jesus quer te curar. Irmãos, o amor de Deus é intenso. O amor de Deus é apaixonadíssimo. O amor de Deus é fervente. Só que é limpo. Diga glória a Jesus. O teu amor é assim? Pergunta para você, o teu amor é assim? Se não é, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros. Diga glória a Jesus. Uma obra que o Senhor tem que fazer no teu interior, na tua mente. Quando não tiver apenas o teu raciocínio, mas tiver no teu espírito, na tua consciência,
quando a ideia de sexo estiver vinculada 100% com amor, Deus fez a obra. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Quando esses dois assuntos se unirem, o Senhor fez a obra. Daí o Senhor te limpou. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Irmão, Jesus está aqui. Versículo 4, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Irmãos, são palavras de um português muito arcaico, que querem dizer assim, gracejos indecentes, brincadeiras sem graça, coisas assim, inconvenientes. Irmãos, o crente tem que brincar também. Não só criança, adulto também. Diga glória a Jesus. Eclesiastes 3 diz que existe tempo para todo propósito. Meu amado, quem nunca se descontrai, fica doente. Nós temos vários médicos aqui, aliás, eu aprendi isso com eles. Se um músculo fica muito contraído, vai dar doença. Vai virar tendinite, vai virar sei lá o que é isso. Tem que descontrair. Na vida do crente assim também, tem que descontrair. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, não existe problema nenhum em o crente brincar, os crentes brincarem. Só que a brincadeira dos crentes tem que ser limpa, tem que ser santa, tem que ser saudável. Irmãos, e tem gente que acha assim, brincadeira santa, tem aquela xaropice assim. Meu amado, Jesus tem que abrir a tua cabeça mesmo, viu? Fala assim, viu? Ninguém é mais alegre do que Deus. Ninguém. Porque Ele é fonte de toda alegria. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meu amado, não existe lugar mais alegre do que o céu. Não existem seres mais alegres do que os anjos que Deus fez. Xarope, meu filho, é você. Deus não. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Então a brincadeira do crente é santa, é alegre, é intensa, mas é pura, não tem nada de inconveniente. E outro, irmãos, o versículo termina assim, antes, ações de graças. Irmãos, isso aqui o Senhor sempre fala conosco. Irmãos, o Senhor operou na minha vida, eu tinha uma natureza meio reclamona. Mas sabe, irmãos, assim, reclamar só por reclamar? Eu sabia que as coisas eram daquele jeito, iriam continuar, mas eu reclamava. E nem estava tão ruim assim, é pelo prazer assim de ser murmurão mesmo. Irmãos, tem gente que faz isso aqui na igreja. Faz isso na igreja. Você sabe que a igreja é assim. Você sabe que não é tão ruim. E você reclama. Faz favor. Fala assim, faz favor. O Senhor quer te libertar. Isso é gênio ruim. Estou falando de mim, porque o Senhor me libertou disso. Diga glória a Jesus. Gênio ruim. Sabe assim, o prazer de reclamar? Diga glória a Deus. Ações de graças. Louvado seja Deus. Versículo 5. Porque bem sabeis isto. Nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Nós já falamos sobre impureza, etc. Avareza. Dinheiro. Diga glória a Jesus. A gente só pensa em dinheiro. Tem gente jogando na loteria. Fala assim, faça o favor. O teu Deus é o dinheiro, você fica procurando essas porcaria. Busque ao Senhor. Diga glória a Jesus. E tem gente que é um pouquinho mais baixo, joga no bicho. Diga glória a Jesus. Olha bem no olho do irmão e diz assim, viu? Diga glória a Jesus. Avareza. Está querendo dinheiro fácil. Por que você não busca Jesus? Pergunta assim, por quê? Diga glória a Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Se você está pensando assim, não é bem assim, o versículo 6 já te dá a resposta. Ninguém te engane com palavras vãs. Essa tua, por exemplo. Diga glória a Jesus.
Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fala assim, Jesus, amado. Diga glória a Deus. Portanto, não sejais seus companheiros. Quer dizer, irmãos, quem se converte tem que ter novos amigos. Quem se converte não anda com má companhia, não anda com gente inconveniente. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 5 vai mais longe. Não anda nem com aquele que dizendo-se irmão, for idólatra, avarento, beberrão, roubador, tal. Nem com aquele que se diz irmão, com esse tipo de conduta. Não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Diga glória a Jesus. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável no Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até de zelo é torpe. Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. Jesus está falando. Tem gente desta igreja jogando baralho. Fala para assim, misericórdia. Pega um folhetinho, vai lá no Evangelho, compra um folhetinho que diz assim, a história do baralho, que vem da feitiçaria egípcia. E baralho é coisa de bar, faz favor. Diga glória a Jesus. E tem gente que joga baralho bebendo no shopping ainda. Pergunta para assim, crente? Crente? Você acha que vai para você assim? Você vai jogar truco dos serafins? Eu te garanto uma coisa, meu filho, no céu não tem chope, viu? Fala assim, não tem. Se não tem é porque não presta. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Se ainda não sobrou para você, vai sobrar. Diga glória a Deus. Versículo 13. Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Irmãos, o Senhor está presente em todos os lugares, o Senhor vê todos os nossos atos. E aqui o texto diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Fazer o que Deus gosta, não ficar aquele no limite da tolerância. É pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. A hora que você buscar fazer o que Deus gosta, diga glória a Jesus, você entra em outro nível e você passa a viver dentro da vontade do Senhor. Por isso que diz assim, vede prudentemente como andais, não como honestos, mas como sábios. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós vivemos num mundo mau. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, as obras das trevas estão soltas. Meu amado, e quem se converte é mira do diabo. Diga glória a Jesus. Então o crente tem que andar na linha. Meu amado, depois que você se converteu, você tem o inferno contra você. Então fique no esconderijo do Altíssimo, fique na presença do Senhor. Meus irmãos, porque quem se converte e fica aprontandinho, você vai ser massacrado pelo diabo sem parar. Fala assim, misericórdia. Tem que fechar as brechas. Diga glória a Jesus. Encerrando, enchei-vos do Espírito Santo. Não existe limite para ser cheio do Espírito Santo. Enoque buscou tanto que o Senhor o levou, como diz em Gênesis 5. Senhor amado, que nós queremos mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Meu Deus, vai operando, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos do Espírito Santo. Meu Deus, faz a obra na Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.